Ok, primeira gravação do dia e o tema será hierarquia entre normas constitucionais. Fiz aqui um bloco de consulta para que os temas não se percam. Então, do que se trata a hierarquia? Se trata, e falarei não apenas em relação às normas constitucionais, mas a hierarquia é uma divagação doutrinária e que se passa a importância prática acerca da existência ou não de uma superposição entre diversos gêneros de normas. Se tratando especificamente da hierarquia entre as normas constitucionais, tem-se que essa discussão surge e importa no contexto das emendas constitucionais. Na medida em que é pacificado que entre as normas constitucionais originárias não existem hierarquia, e ainda seria possível indagar se as normas do ADCT, da Constituição, dos atos e disposições constitucionais transitórias, seriam normas constitucionais, e mesmo existe uma discussão, embora muito, uma discussão já passada, já tranquilizada, acerca do preâmbulo da Constituição. Comecemos então por aqui. O preâmbulo da Constituição, sem sombra de dúvidas, não se trata de norma constitucional. É apenas ali uma enunciação de um momento histórico que ocorreu a promulgação da Constituição. Pois bem, quando surgem as emendas constitucionais, obra do poder de reforma da Constituição, ou como alguns preferem, da derivação do poder constituinte originário, aí surge, portanto, uma indagação se essas normas seriam ou não constitucionais, ao passo que elas podem ser modificadas, no sentido de, apesar de que as normas originárias podem ser modificadas, a questão aqui normas de emendas constitucionais são igualmente parâmetros de controle de constitucionalidade. No entanto, além de ser parâmetro, elas podem ser consideradas inconstitucionais, ao contrário das normas originárias. Então, daí se indagar, existe de fato uma hierarquia entre as normas originárias e as emendas constitucionais? Alguns autores dirão que, à medida que as emendas constitucionais excepcionalmente se vinculam a um conteúdo constitucional, por exemplo, mesmo que essa vinculação seja negativa, emendas constitucionais não podem ser concretizadas em desacordo, por exemplo, com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que trata das cláusulas pétreas. Então, se existe essa limitação de conteúdo, existiria, portanto, uma hierarquia aqui. Então, alguns autores indagam isso. Muito embora se prevaleça que as emendas constitucionais possuem status de norma constitucional, elas passam por um procedimento constante da própria Constituição, que está ali no artigo 5º, em seus parágrafos, salvo engano, parágrafo 4º, e, portanto, prevalece hoje que não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas, com essa exceção dessa parcela doutrinária que trata da subordinação das emendas constitucionais a um determinado conteúdo, e aí sim haveria hierarquia. Em relação à Constituição Estadual, existe aqui, como alguns preferem chamar, um poder constituinte derivado. E se ele é derivado, obviamente haveria uma hierarquia entre a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Muito embora também não seja aqui indene de críticas essa posição consolidada, que me parece ser consolidada, haja vista que
a Constituição também assegura a autonomia dos Estados-membros, mas, ainda assim, por existir essa vinculação de conteúdo, existe, por exemplo, normas constitucionais da Constituição Federal que são de reprodução obrigatória pelos estados, como, por exemplo, as normas acerca do processo legislativo. Então, também me parece que, apesar das discussões doutrinárias que sempre haverão, me parece que haver uma posição consolidada no sentido de que sim, existe essa hierarquia. A discussão ela se torna um pouco mais interessante quando se trata em relação às constituições estaduais e às leis orgânicas, não em relação às leis orgânicas do município, porque aqui o raciocínio se assemelharia. As leis orgânicas dos municípios não somente devem a atenção às normas estaduais, como também às normas da Constituição Federal. Então aqui haveria uma dupla vinculação das leis orgânicas. A questão aqui é em relação à lei orgânica do Distrito Federal, porque a lei orgânica do Distrito Federal, ao contrário das municipais, que não podem ser parâmetro de constitucionalidade, a lei orgânica do Distrito Federal pode. Então é possível o controle de constitucionalidade